A crise do coronavírus continua e economia agora talvez seja o tópico mais quente do momento. Tá todo mundo discutindo sobre quarentena vertical, quarentena horizontal e um possível apocalipse que pode ser causado seja pelo contágio da doença, seja pela crise econômica. No vídeo de hoje eu vou tratar disso, e disso por 3 perspectivas diferentes. Primeiro, eu vou explicar como funciona uma crise econômica e por que o corona está causando uma crise nesse momento. Depois, eu vou te falar o que os países têm feito para combater e atenuar os efeitos dessa crise, inclusive o Brasil. Em terceiro lugar, eu vou falar prós e contras de se adotar ou uma quarentena vertical ou uma quarentena horizontal, considerando esse cenário da economia. Curtiu? É só continuar depois da vinheta. Para explicar como funciona uma crise econômica, eu vou usar uma versão simplificada de uma teoria econômica e falar para vocês de fluxo circular da renda. O nome parece assustador, mas na verdade é bastante fácil. Vamos tratar dos 2 principais agentes da economia: as famílias e as empresas. As famílias têm dinheiro e compram coisas. As empresas pagam salários e vendem coisas. Se as famílias ficam sem dinheiro, elas não compram, as empresas não vendem. Se as empresas não vendem, elas não têm dinheiro para pagar salários. Se elas não pagam salários, as famílias não têm dinheiro, não compram, e aí o círculo da economia vai girando e, nesse sentido, vai girando numa espiral descendente até o abismo que pode ser uma crise econômica. Qualquer um desses pontos pode dar início a uma crise. Se as empresas ficam sem dinheiro, elas não pagam salários. Se as famílias ficam sem dinheiro, elas não compram os produtos. E isso é sempre agravado. Qualquer intervenção do governo nesse sentido pode agir ou nas empresas, ou nas famílias, ou, preferencialmente, nos 2. O coronavírus tem levado a uma crise econômica justamente porque ele atua nesses 2 pilares aqui. Quando começou o vírus, uma das primeiras reações que o pessoal teve foi falar: olha, não precisa vir trabalhar, fique em casa, só que isso acaba afetando o potencial produtivo das empresas. Se elas não produzem, elas não vendem. Se elas não vendem, elas não arrecadam. E se elas não arrecadam, elas não conseguem pagar o pessoal. E aí as famílias foram ficando sem renda e, ciclo vicioso, as coisas começaram. Só que quando isso entra no âmbito internacional, vira uma bola de neve. Porque as empresas na China param de produzir porque estão com o coronavírus lá. Só que as empresas na China produzem coisas que são muito importantes para indústrias de outros lugares do mundo. Então, se elas param de produzir, não chegam insumos para essas outras indústrias em outros lugares do mundo. E aí essas indústrias não podem produzir. Antes mesmo do coronavírus chegar aos Estados Unidos, empresas como Nike e Apple já tinham avisado que iam reduzir a sua oferta de produtos no mercado simplesmente porque não estava chegando matéria-prima, nem produto pronto das fábricas da China. Então, nesse sentido, o cenário internacional foi muito agravado justamente por essa parada no pilar empresas da economia. E aí, tudo começa num ciclo e vai gerando e vai afetando outros países na rota. Agora, como o corona já se espalhou pelo mundo, são mais países afetando esse pilar empresas e assim afetando todo o ciclo econômico, o que gera uma crise global. Agora, num segundo momento do vídeo, eu quero te falar o que os países do mundo têm feito para combater esse ciclo terrível. Olha, eles na verdade têm atuado exatamente nos 2. Falando de economia, é sempre bom voltar para a maior economia do mundo e trabalhar o que eles têm feito. Os Estados Unidos da América e os pacotes que eles têm aprovado. Nos Estados Unidos, no Senado, foi aprovado um pacote de 2 trilhões de dólares para ajudar a economia a passar por esse momento. Esse pacote vai ser dividido em 3 áreas. Uma dessas áreas vai ser para financiar as famílias aqui, para que elas tenham dinheiro e consigam comprar. Uma outra seção vai ser feita para subsidiar as empresas, para que elas tenham mais dinheiro e consigam pagar os salários. E uma outra seção vai ser direcionada aos sistemas de saúde, para que eles consigam cuidar de todo mundo e reduzir a duração dessa pandemia. Nos Estados Unidos, isso tem sido feito de forma até bastante surpreendente. É o maior pacote econômico já aprovado na história do país. E alguns economistas têm chamado de segundo Plano Marshall. O Plano Marshall foi o plano de recuperação do pós-Segunda Guerra Mundial, que auxiliou tanto os Estados Unidos, quanto a Europa, quanto o Japão a se recuperarem depois do pós-guerra. Em uma segunda posição, nós temos o Reino Unido. No Reino Unido, o parlamento aprovou até 80% de remuneração para trabalhadores assalariados e para trabalhadores autônomos, até um máximo de 2.500 libras, de forma a auxiliar as empresas a manterem as suas atividades. O governo vai bancar esses pacotes. E, inclusive, no Reino Unido, nós tivemos uma situação um pouquinho peculiar
quando, no dia de hoje, foi confirmado que o primeiro-ministro Boris Johnson está com coronavírus. Fora isso, nós temos uma tendência mundial de agir nesse mesmo sentido. Como eu sei? Olha, o G20 é o grupo das 20 maiores economias do mundo, se reuniu para discutir a situação do corona. E o que foi decidido nessa reunião é que o G20 vai injetar na economia mundial 5 trilhões de dólares justamente para lidar com impactos da crise em pequenas e médias empresas, nas famílias e nos países mais afetados. Isso significa que, pelo menos, a comunidade internacional tem se mobilizado para melhorar a situação. No Brasil, a gente também tem agido nessa linha. O Congresso já aprovou remuneração para trabalhadores, acesso antecipado a alguns fundos como o FGTS, já expandiu programas como Bolsa Família para cuidar disso e estima-se que o governo vai gastar aproximadamente 600 bilhões de reais só para cuidar dessa possibilidade de crise e atenuar os impactos para as empresas brasileiras. Mas aí entra o tópico polêmico do momento nessa terceira sessão do vídeo, que é quarentena vertical contra quarentena horizontal. A crise econômica já está batendo na porta, mas qual desses dois modelos o nosso país deve escolher? Eu vou te falar os prós e os contras, e aí você pode decidir e me falar aqui nos comentários. Quero saber. Vamos lá. Quarentena vertical é o quê? Na quarentena vertical, somente os grupos de risco ficam isolados e as pessoas saudáveis, que não são grupo de risco, saem, trabalham normalmente. Nesse modelo, nós temos como impactos positivos uma continuidade no giro da economia. Se a economia continua girando, nós temos dois impactos principais. O primeiro deles é o mercado continua abastecido, ou seja, tem comida, papel higiênico nos supermercados, as empresas continuam rodando. E, em segundo lugar, trabalhadores autônomos e outras pessoas que ganham de dia em dia, semana em semana, continuam recebendo. Então, são profissões como manicures, porteiros, motoristas, faxineiras e várias outras pessoas que conseguem manter essa renda. Se elas mantêm essa renda, elas compram e se as empresas estão produzindo, elas pagam salários e isso atenua o cenário econômico em um primeiro momento. Mas como pontos negativos, nós temos a maior exposição da população ao contágio. Ainda que os grupos de risco fiquem isolados, se tem uma população que mora com esses grupos de risco várias vezes, que sai, trabalha e depois retorna à sua casa, a possibilidade de contágio permanece alta e o isolamento perde sua função. E isso pode agravar muito o impacto que o coronavírus tem nesse primeiro momento de espalhamento da doença. E pode gerar um cenário que, inclusive, agrava a necessidade de uma quarentena em um momento posterior. Mas aí, cenas dos próximos capítulos. Tem também um condicional aí que às vezes, não vale muito a pena você manter a indústria funcionando se lá fora as indústrias dos outros lugares e dos 3 principais parceiros comerciais do Brasil, a Comunidade Europeia, a China e os Estados Unidos, não estão funcionando. Se não tem quem compre lá fora, nem quem venda para você, as indústrias já têm aí atenuado o seu funcionamento e esses impactos positivos são diminuídos. Já na quarentena horizontal, nós temos um funcionamento diferente. Fica todo mundo dentro de casa, não só os grupos de risco, e isso ajuda a conter nesse primeiro momento de explosão do vírus o espalhamento do Covid-19 entre a população. Isso ajuda no primeiro momento os pesquisadores, universidades e laboratórios que têm trabalhado em remédios e vacinas a terem mais tempo para entender a doença e, principalmente, entender como combater essa doença. Mas na quarentena horizontal nós também temos problemas. Se as pessoas ficam em casa, ou elas estão em home office ou elas não trabalham. Se elas não trabalham, a empresa não produz e não consegue vender. Se a empresa não produz e nem vende, ela não tem caixa para pagar os salários. Se ela não consegue pagar os seus funcionários, ela tem que ou demitir ou dar calote neles, mas de qualquer forma, as pessoas ficam sem renda para comprar e aí entra aquele ciclo descendente da economia. E na quarentena horizontal, justamente por causa disso, nós temos um agravamento da crise inicial. Pessoal, uma crise econômica está chegando com tudo. E tudo que a gente pode fazer agora é escolher entre as várias e difíceis políticas para enfrentar esse novo cenário. Mas enquanto isso, clica aqui para se inscrever no canal, porque é aqui que eu vou te manter atualizado sobre os principais eventos do mundo e como eles afetam a sua vida. Achou interessante? Curte esse vídeo, comenta lá embaixo qual dos modelos você prefere, porque é isso que o nosso país tem que discutir nesse momento tão importante. Obrigado!